Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, eu vou fazer mais um vídeo tentando entender o que esse ser humano que diz que é mecânico, mas eu não considero tanto assim, baseado nos meus princípios, ética, moral, progressismo, conservadorismo, comunismo, socialismo, enfim, tá? Marxista, taxista, machista, homofóbico, qualquer coisa aí. Então, baseado em todas as crenças, preconceitos, discriminações, eu vou tentar entender o que ele quis dizer aqui, o que ele quis expressar, se é só uma revolta, se é só burrice ou mau caratismo. Vamos lá. Eu até comentei no vídeo dele, no dia 27/5, tá aqui, ó, 2 comentários meus aqui, ó, um em cima e um embaixo, ó, tá aqui, ó, minha foto, tá aqui. Aí eu fiz o primeiro, né, e um informativo técnico sobre o óleo desse carro. Tal, acho que não é só esse óleo que serve. Coloquei acho aqui, ó, acho, tá bem aqui, ó, acho que não é com EH só tal óleo que serve, hein? Aqui embaixo eu fiz outro comentário, tá aqui, ó, não sei se vai dar pra ver. Tá aqui, ó. Qual o prazo pela tabela tempária e qual a hora da mão de obra pelo Sindirepa? Tal. Enfim, mas vamos ouvir o vídeo dele. Vamos ouvir, ó. Eu tô com uma correia dentada aqui, ó. Toda molhou de óleo, tem que trocar o retentor. Porra nenhuma. Olha lá, ó. Que bosta que fizeram, hein, mano. Vocês gostam de defender e consumir, né? Esses 3 cilindros de bosta que eu falo, né? Ó. Correia banhada no óleo. Ficou infeliz do engenheiro, já não pôs a porra de uma corrente, mano. A corrente já tem as polias variáveis, já tem tecnologia o motor, mas não. É pra dar dinheiro pra nós, mecânicos. Você reclama. Eu falei, caralho, mano, vocês têm que assumir, aceitar isso, mano. Olha o prejuízo, vai começar agora pra vocês entenderem, ó. Kit correia dentada, R$1.000. Pra trocar, mais um pau e meio. Ficou já 2,5 pau pra trocar uma correia dentada de um carro desse. É um carro popular, hein? Vamos lá, pra trocar uma correia dentada. O óleo correto pra vocês não se lascar, ó. Por que eu tô mostrando bem o óleo? É o Dexus 1, não é o 020. O 020 tem várias marcas. Dexus 1, GM aprovado, motor 3. O que acontece se colocar o óleo errado? O óleo errado. Ó a correia, se deteriora, mano. Se deteriora. Ela acontece o quê? Ela vai sair nos detritos, entope a bomba de vácuo, fica sem freio. Tá, ó. Esse aqui, no caso aqui, ó, quebrou os mancais a correia chegou a quebrar, o cabeçote tá no lado. Entendeu? Já era esse cabeçote aqui, ó. As polias. Aí fala pra mim que vocês gostam de motor 3 cilindros. Vocês gostam de merda. Meu Deus do céu, né? Dá até oleosidade na pele, dá até suador. Rapaziada, pelo amor de Deus. Aí eu tive que perguntar, ele falou que é R$1,5 pau de mão de obra. Sabe quanto que eu, na minha oficina, Renan Barreto, cobra pra trocar essa correia dentada? R$750. Eu cobro barato? Não, eu não cobro barato. Não cobro barato. Pela tabela tempária, só dá uma pesquisada quantas horas pela tabela tempária. Pela tabela tempária. Ou abre aí o site aí e pague o plano, tempario.com.br. Veja quanto tempo para trocar. É um carro popular. Uma oficina que já pegou 15, 20 desse, ela trabalha em menos tempo, que eu já vi mecânico na minha oficina fazer em 2 horas a menos do que a tabela tempária informa. 2 horas a menos do que a tabela tempária informa. Então ele pegou para fazer, tal horário, entreguei a peça, ele começou a desmontar. Aí vendo na câmera ali, trabalhando, só trabalhando naquele carro sem parar, sem nada, eu já vi ele fazer sem parar para almoço, sem parar, ele foi direto, ele começou e terminou. Eu já vi fazer 2 horas a menos, certo? Uma oficina hoje, ruim, que não tem analisador de gases, ou tem e não usa, ou tem e não sabe usar, não tem osciloscópio, ou tem e não sabe usar, ou tem e não usa, com um scanner, 2 scanners, lá na minha oficina, na rede, na oficina do meu irmão são 9 scanners, na pedreira são 9 scanners, na minha oficina são 3 scanners, certo? São 3. Então, uma oficina ruim, ela vai cobrar hoje, em média, tudo bem que hoje a mão de obra aumenta muito por causa da tributação. São 33% em média que se paga de imposto sobre uma nota fiscal de serviço. Em média, oficina menor, simples nacional, numa alíquota menor, enfim, mas essa é a média, 33%, tá bom? Então vamos pegar essa cadeira quebrada com as que eu caio. 33%.
Então, rapaziada, aí tem comissão, que a maioria das oficinas não pagam. Eu conheço um amigo meu que trabalhou com a gente lá em 2007 até 2011, lá na Pedreira. E ele trabalha perto do colégio Poeira e Domus. A oficina tem 6 elevadores, cabe uns 15 carros dentro, só paga funcionário fixo. Ele ainda tem coragem de falar isso. Não sei como é que ele arruma mecânico para trabalhar só com um salário fixo. Mecânico que se valoriza, fala, não. Eu sei que muitas vezes, porque não tem emprego, que não sei o quê, muitas pessoas se rebaixam. Óbvio, todo mundo sabe disso. Porque até o Felipe Pondé, esses dias foi no Pânico, ele falou, nos Estados Unidos, o funcionário manda o patrão tomar no cu e que se foda, porque ele sabe que tem outra oportunidade fácil. Ele sabe que outra empresa vai ter 800 milhões de empresas no ramo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem que ficar se sujeitando, porque para ele abrir a própria é muito difícil, porque só para ele abrir ele vai gastar uns 15 mil reais, 100 mil, 150 mil reais. Ele vai ter que ter autorização de uns 125 órgãos. Então aqui o medo, a burocracia, a tributação dificulta as pessoas a abrirem concorrência. E parece que o governo gosta disso. Parece que gosta. Se não gostasse, ajudaria, incentivaria o empresário a abrir. Falar, ó, você vai abrir? Então no primeiro ano você não paga nenhum imposto. Só para você crescer no primeiro ano, só para gerar concorrência. Para quê? Para diminuir o preço, para mais pobres poderem comprar. Então, mas aqui no Brasil ainda tem gente retardada, porque não é mau caratismo, não é nada disso, é retardo, que acredita que governo ajuda pequeno empresário. Gigantes ajuda. Livra de 8 bilhões de imposto, livra emissora de TV de 1 bilhão e pouco de encargos trabalhistas. Então, só 1 bilhãozinho, só 1 bilhão. Então, livra. Acho que foi a ONU, né, uma vez que 1 bilhão de dólares, ou 4 bilhões, ou 5 bilhões de dólares, acabaria com a fome mundial. E 7 e 8 bilhões de reais. Será que não dá para acabar com a fome no Brasil? Então, isentou aí uma empresa aí de pagar. Enfim, nossa senhora, fora os outros bilhões que deve deixar as empresas de pagar, acho que é renúncia, né, fiscal, não sei. Enfim, deixa aí, mas vai deixando. Fora não sei quantos bilhões para artista milionário. Não sei mais quantos outros bilhões para aquele negócio lá político, lá, aquele negócio lá que tem que fazer, como é que fala? Um negócio político lá que tem que fazer lá, que tem que dar para os políticos lá na época de eleição, enfim, mais 6 bilhões, 8 bilhões, sei lá quanto que tem que dar lá para político. Acho que só para fazer campanha eleitoral, enfim. Mas enfim, ainda tem retardado que defende essa raça de doente. Essa raça, para mim, é doente. Isso aí é psicopata mesmo, enfim, psicopata ou sociopata, enfim. Então, uma oficina ruim, ela vai cobrar em média R$100 a hora de trabalho. Ruim. Acho que é ruim que fala, né? Então, ela vai cobrar mais ou menos R$100 a hora. Uma oficina boa, de bairro, não um bairro nobre, não mexer com Lamborghini SVJ, nada disso. Uma oficina boa, que entra o carro, tem um checklistzinho, tem câmera ali para filmar, o mecânico tem sequer um uniforme, o mecânico recebe um VA, um VR, um VT, o mecânico é valorizado, como o brasileiro adora fingir indignação que o trabalhador brasileiro não é valorizado, mas quando coloca o carro dentro de uma empresa que valoriza os funcionários, a empresa me assalta, cobra tão caro. Ué, você não quer que o trabalhador brasileiro seja valorizado? Então a gente valoriza eles. Então pague sem chorar. Afinal, você está pagando para eu, como dono, retribuir como justiça social. Então você não está pagando só mão de obra, você está pagando justiça social. Então se eu tenho, lá na oficina, tinha 4 mecânicos negros. Um saiu, porque fez uma tremenda de uma cagada lá numa Equinox. Uma tremenda cagada lá que deu prejuízo para mim, para minha sócia, de mais de 16 mil reais. Fez uma tremenda de uma cagada porque não seguiu o checklist. Se ele tivesse seguido o checklist, ele não tinha feito cagada. Então foi demitido porque fez cagada numa Equinox. Tinham 4 negros, agora são 3 negros. Então você não está pagando só um serviço, você está pagando reparação histórica, você está pagando dívida histórica e você está pagando justiça social, tá bom? Então não reclame, tá bom? Só pague, tá bom?
Então, aí, o mecânico falou que é £1,5 pau de mão de obra. Cara, ele nunca mostrou a oficina dele. Mas só o jeito que ele faz vídeo, eu julgo sim. O jeito que fala, o jeito as besteiras que fala, porque tem manual. Desculpa, tem isso aqui, ó, que eu até coloquei no vídeo. Informativo técnico. Tem informativo técnico da própria montadora que fala que não é só esse óleo, não. Você pode ir no balcão da concessionária e falar igual ele falou, que somente um óleo que serve. Eu, Renan Barreto, tenho um informativo técnico que eu recebi por e-mail em 2022, não vou falar o mês, em 2022, dizendo que não é só esse óleo. Que não é só esse óleo. Então, para de falar besteira. Para de falar besteira, tá bom? Tem muito óleo. Eu tenho na família... Eu tenho não, né? Na minha família tem, a minha tia Beth tem esse carro, minha tia Beth tem um Onix prata, desse aí. A minha prima Neia, que mora lá na Vila Mariana, tem um desse branco, tem um desse, usa correia no óleo. As duas compraram o carro zero. Há 3 semanas, um mês, eu peguei o carro da minha tia Beth. Tá com 126 mil quilômetros. Ela pegou zero o carro. Tá com 120. Ela é corretora de imóveis. Ela roda muito. Ela viaja. Ela mora em Iperó. Ela vai para Iperó, vem para São Paulo todo final de semana. Tá. O carro tá com 126 mil. Sempre trocou óleo comigo. Desde o carro zero. Ela nunca fez revisão na concessionária. Nunca. Ela nunca. Ela tirou o carro da concessionária. Ela nunca fez. Ela teve Fox zero. Ela nunca fez. Ela teve Kicks. Não, aí eu tô falando da minha tia Denise. Ó, as ideias. Ela teve Fox. Ela teve Palio zero. Ela teve Siena zero. Ela teve Gol G4 zero. Então ela teve vários carros zeros. Nunca ela colocou o carro na concessionária. Nunca, nunca. Não importa o defeito que desse. Ela, não vou levar lá. Nem para pedir garantia. Arruma logo fora e pronto. 126 mil Onix dela tá. Tá mais rodado do que o da minha prima Neia. O da minha prima Neia, a última vez que eu fiz revisão no carro dela, foi para trocar o pastilha, disco, óleo, para colocar em sulfilme, para pintar a roda, porque ela queria que pintasse de black piano. Agora a minha prima Isabela, que eu fiz o vídeo para vocês recente, comprou um Onix com correia no óleo. Aí ela tá com o outro Onix. Tá o terceiro Onix na família. Comprou, vendeu o Cruze, porque estava gastando muito. Ela comprou o Cruze, comprou até de um padre lá do SEAP. Então, quando o Onix da minha prima Isabela está com 69. Acho que já estava chegando aos 70. Já estava 69.900 e pouco. Eu só até vi aqui que ainda tem que passar orçamento. Porque ela não me pagou ainda. Então, eu tenho... A minha tia, ela roda, pega estrada e tal... Sempre trocou o óleo comigo, sempre. Minha tia Beth sempre. Eu tenho uma prova, eu tenho histórico aqui do carro. Sempre trocou todas as vezes, tenho todas as conversas no WhatsApp. Renan, estou indo para São Paulo, já separa o óleo que não sei o que, vou trocar. Renan, separa a pastilha de freio que eu vou trocar. Já trocou o silencioso traseiro do Onix. Então, não foi sempre que eu usei Dexus 1. Não foi sempre. Não foi sempre. Ela já usou óleo baratinho, ela já usou óleo mais caro, ela já usou óleo de 90 pau o litro, ela já usou óleo de 26, 27 reais o litro, ela já usou 126 mil. Vamos ver até quando vai durar a correia. Aqui ele não falou a quilometragem. Mas pare, gente, pare. Fica colocando na cabeça de cliente, é óbvio, você tem que seguir recomendação de montadora. Você tem que seguir. Só que um dia eu vou fazer um vídeo, em breve, a partir do momento que acabou a garantia do carro, primeiro que a concessionária quer que você se foda, a montadora quer que você se dane, é isso. Então eles recomendam, acabou a garantia, foda-se, velho, foda-se, dane-se. Você pode usar o óleo que você quiser, provavelmente vai pegar lá, vendeu 2 milhões de carro, 1 milhão saiu da garantia, eles viram lá, ó, 1 milhão de carros saíram da garantia. Sabe o que eles vão fazer? Mudar o óleo. Ah, sabe o que é? Que os Onix que foram vendidos, agora a gente sugere outro óleo. Porque eu já vi isso acontecer.
Eu vi óleo que a vida inteira era 5,30. 5,30, 5,30, 5,30, 5,30, 5,30. Aí na Argentina começou a ter muito problema com 5,30. O mesmo carro de lá, usa o mesmo, é o mesmo carro. Vem para cá, só muda o chassi, que é Brasil e Argentina. Só muda o chassi. Lá começaram a recomendar 10W40. Aí chegou até o ex-funcionário nosso, Daniel Careca, que trabalhou num monte de montadora, trabalhou num monte de concessionária, desculpa. Ele mandou pra gente, ele falou, Renan, na Argentina tá fazendo isso. Não sei, no Brasil ainda não falaram nada, mas na Argentina a gente já tá ouvindo aqui nas palestras, nas reuniões aqui dentro da concessionária, que lá tá falando 10,40. Não demorou um ano, mas foi mais ou menos, eu não lembro bem, tá? Mas foram mais de 6 meses. Passou 6 meses, recebemos um aviso do próprio Daniel, que trabalhou com a gente como estoquista, recebemos um aviso que aqui no Brasil as concessionárias já estavam sugerindo o 10W40. Então, cuidado, rapaziada, cuidado. Eu sou uma pessoa, não sei que tipo que eu sou, que arquétipo que eu sou, não sei, mas eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, porque mecânicos sempre me fuderam muito. Sempre quiseram me enganar. Eu e meu irmão, a vida inteira, sempre tivemos mecânico querendo enganar. Por quê? Por causa da preguiça. Não é porque eles queriam fuder a gente. Ah, eu vou fuder. Não, mas é por causa da preguiça. Eles nem queriam fuder a gente assim. Eu vou falar isso para fuder Renan e Vanderlei. Não. É porque eles estavam com preguiça de fazer certas coisas. Ou medo, por exemplo, puta, fiz cagada. Pro Renan e pro Vanderlei não descobrir, eu vou ter que inventar uma coisa. E assim, e inventando isso, nos enganava. Então, a gente lidou sempre, a vida inteira, até hoje, lida com muita gente preguiçosa. É por isso que nas nossas oficinas a gente pega tanto no pé de checklist, tanto no pé, para evitar a preguiça, para evitar que consiga enganar, quebrar uma peça do carro, tentar nos enganar. Então quer nos enganar? Beleza, mas o termo, a sequência, até mesmo a sequência é de extrema importância. Porque às vezes ele consegue enganar se a gente não seguir uma sequência. Se ele vê que a gente pulou daqui para cá, consigo enganar o Renan. Então, se eu tiver um padrão de nunca fazer o procedimento número 8, por exemplo, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Aí ele vê que o Renan sempre pula o 4, sempre pula o 5. Então, eu vou criar uma estratégia que você vai falar, Renan, você é teórico da conspiração. Não, não sou. Não, não sou. Porque o brasileiro, que eu sempre falo, eu tenho muito síndrome de vira-lata. O brasileiro é o brasileiro. É o povo mais malandro do mundo. É o povo mais esperto. É o povo mais inteligente do mundo. É um dos povos mais preguiçosos do mundo. Mais acomodados. Quando, não é o tempo inteiro, quando vê uma oportunidade. Enxergou uma oportunidade de ser preguiçoso, para que eu vou perder essa oportunidade? Provavelmente Deus colocou na minha frente. Então, eu tenho que aproveitar. Talvez isso aqui seja algo que Deus está falando. Filho, seja preguiçoso. Porque o brasileiro é malandro. Então, se ele vê uma oportunidade de ser malandro, olhou para o lado, olhou para o outro. Dá para eu ser malandro. Ele vai ser. Ele vai ser. Então, não tem polícia. Não tem nada. Não tem câmera. Não tem gente me julgando. Vai ser. Vai ser. Então, não adianta, rapaziada. Não adianta. Então, eu falo isso que muitas montadoras você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele está indicando algo, por exemplo, o óleo 10W30 da Honda. Até hoje é um questionamento do cacete, porque já 10W30, já chegamos em concessionária da Honda e já teve lá 5W30. Ué, vocês não estão usando mais 10W30? Não, agora é 530. Beleza, começa a usar 530. Aí liga em outra concessionária. Não, aqui a gente está usando 0W30. Ué, 0W30? Agora eu uso 0W30. Começa a usar o 0W30. Aí liga em outra Honda, que outro dia eu liguei numa Honda lá perto da Barra Funda. Lá perto, chegando na Barra Funda. Liguei. Não. Esse carro aí usa 0W20. 0W20, mas no manual não fala que é 0W20. Não, mas pode usar o 0W20. Aí vai lá, compro na própria Honda 0W20. Então, eu não entendo. O meu primo Matheus, eu não lembro quando ele comprou um Subaru WRX. Eu posso puxar até aqui, ó. Vamos ver se está nesse computador ou se está no outro aqui.
Vamos ver aqui se abre a ordem de serviço rápido aqui ou se vai demorar muito. Deixa eu ver aqui, empresa. Vamos procurar aqui pelo modelo do carro. Empresa. Empresa tá aqui. Vamos ver se é o do Matheus. Matheus, placa FFR, 12/6/2017, 113.309. Tá aqui. O Matheus, empresa RET, tal, tá aqui. O último orçamento, o último serviço, o Matheus também só fez um, né? 2.243,40. Ordem de serviço 101.490. Tá aqui. Quando o Matheus pegou esse carro, ele pegou numa concessionária, enfim, foi um rolo do caralho. Tá até aqui, ó, rolamento diferencial traseiro, rolamento da tampa traseira com flange, rolamento do eixo primário, rolamento duplo, pinhão com flange, óleo de câmbio, junta líquida, retentor de semi-eixo, óleo do motor e tal. E tá aqui, ó. E aí tem um monte de observação aqui, serviço total R$670, enfim. Na época, no manual desse Subaru, tinham 3 óleos. Um na contracapa falava uma especificação. No meio do manual falava outra. E na última capa do manual falava outro óleo. 3 especificações de óleo no mesmo manual do Subaru. Eu tenho as 3 fotos, eu tenho essa explicação com o Matheus, até hoje eu tenho no WhatsApp. Desde 2017, 12/6/2017. Eu tenho essa explicação. Qual óleo usar no Subaru, então? Qual óleo usar? Quando comprou na concessionária, comprou usado na concessionária, foi aqui nas Nações Unidas, quando o Matheus comprou esse carro lá, falaram para ele que estava usando tal óleo. Como é que confia? Como confia? Aí usa outro. Ah, estava usando 10W50, que é o que mais é recomendado no manual. 10W50. Na época foi difícil pra cacete achar esse óleo, a gente achou da Elf na época. Difícil pra cacete, pagamos, ó. Quanto que eu vendi o óleo pro Matheus, ó? Óleo do motor, R$96 o litro. 96. Foi 10W50, tá aqui. 10W50. Então, da Elf. Então, rapaziada, é muito confuso. Cuidado por acreditar em tudo que o mecânico fala. Um ser humano que você tem que duvidar é de mecânico. Quando ele te falar, hoje eu fui buscar uma Sportage da minha prima na oficina do meu irmão. Pô, e lá são os mecânicos que eu mais confio. Confio mais do que os da minha própria oficina. Eu fui lá e o mecânico falando um monte de besteira. Não, que esse carro aqui é que isso e aquilo. Que era para ver uma lâmpada no farol de milha. Não, é que isso aqui, esse carro, assim. É que esse carro, assim. Tipo, mano, você tá falando uma puta besteira, velho. Você tá falando coisas que, tipo, na internet tá provando em site de fabricante de autopeça que não funciona do jeito que ele tá falando. Ele falando absurdo sobre o carro. Absurdo sobre o carro. O meu priminho mais novo aí, o Vicente, o filho do meu primo Matheus, olha pra ele e fala, mano, você é doente? As coisas que você tá falando, o cara falando, tipo, com certeza, sabe? Ele não tá falando, acho, talvez, eu acredito, eu imagino. Não, ele tá falando com certeza. Mano... Ele falando lâmpada. Eu falei, qual é a lâmpada do farol de milha? Ele, W27. Aí eu fiquei calado. Eu falei, W27? É, W27. Pode comprar essa lâmpada aí e trazer pra gente colocar W27. Eu falei, W27. Tá bom. W27. Beleza. H27. Tá, se confundiu. Aí depois ele falou um negócio do carro. Ligou. Aí eu liguei o farol e tal. Aí, acho que não tinha acendido o farol, alguma coisa assim. Aí eu liguei, só que eu liguei no alto e tava de dia. Foi isso, eu liguei no alto e tava de dia. E o farol não acendeu. Aí eu falei, ué, o farol tá ligado. Mas não. Porque ligou o milha. Aí eu falei, o farol tá ligado. Aqui, ó. Tá, não acendeu. Ó, vou virar aqui a chave. Aí eu virei. Aí ele veio, viu comigo. Aí eu falei, ó, lanterna. E virei. Tá vendo? Ó, lanterna, vê lá. Aí ele foi lá na frente e ele viu. Lanterna. Eu falei, ó, vou virar. Aí eu virei. Só que eu virava tudo de uma vez. Eu ia com tudo pro alto. Aí ia pro automático e não acendia o farol. Porque o farol, ele não dava tempo dele acender e apagar. Ele só não acendia, porque eu virava tão rápido que nem o farol ele acendia. Eu falei, ué, aí ele chamou o cara, o outro cara e falou, as lâmpadas não estão acendendo. Será que está queimado? Ih, abre o capô aí.
Aí ele abriu o capô, só que eu nem tinha percebido que tinha um alto. Aí eu fui lá dentro e falei, cacete. Aí quando eu olhei na chave de seta, eu falei, eu só voltei. Aí ele, ué, o que você fez, Renan? Eu falei, não, pô, tava no alto. E como tá de dia, não vai acender o farol. Ah, tá. Ele não, tipo, em vez de parar... Calma aí. Deixa eu olhar. Sai fora, Renan. Sai daí, seu pau no cu. Deixa eu olhar. Ele olhar na chave de seta e ver que eu tava no alto. Não tava no ligar o farol baixo. Era só olhar. Ele já chamou outro cara, já pediu para abrir capô, quase condena a garantia de lâmpada. Se eu deixasse um pouco mais, eu tinha que ter deixado um pouco mais. Ele ia, ih, Renan, essas lâmpadas queimou. Ah, essas lâmpadas da Osram, essas lâmpadas são uma bosta, essas lâmpadas da Osram. Ah, eu falei que essas lâmpadas da Osram não é para comprar mais, a lâmpada da Osram é um lixo, que não sei o quê. Eu tenho certeza que ia chegar nesse ponto, certeza. Então, uma coisa que você tem que desconfiar uma coisa que você, um ser humano que você tem que desconfiar é de mecânico. Você tem que desconfiar. Por isso eu falo isso pro bem dos mecânicos. Para quando você for passar informação para cliente, se resguarde, respalde, resguarde, se respalde. Tenha, em vez de eu cheguei, ele estava conversando com o cliente sentado, ele conversando com o cliente. Por que ele não foi ficar dentro do carro, estudando tecnologias do carro, estudando para que serve tal botão, pegando o manual do carro, dando uma lida no manual? Por que não vai estudar sobre um carro que entra pouco na oficina? Deixa eu pegar o manual. Deixa eu ver como é que funciona isso. Deixa eu ver que lâmpada que é no farol, que lâmpada que é no milha. Deixa eu ver o que informa sobre limpador, o que informa sobre não sei o que. Deixa eu ver os graus de cambagem, se informa os graus de cambagem, se informa os graus de alinhamento, o que pede. Por que não pega manual de carro e vai dar uma lida para ver se encontra uma formação? Pô, deixa eu ver, como será que a Kia pede para trocar o óleo de motor? Vamos ver aqui correia, quanto que a Kia pede para trocar. É correia ou é corrente? Vamos ver aqui fluido de transmissão. Aí ele pega, tira uma foto, deixa salvo no próprio celular dele, não precisa nem mandar para o grupo da oficina. Chega um outro cliente, cara, eu não tenho o manual da minha Sportage não. Não, mas eu tenho aqui, ó, eu tirei foto de uma vez, o Renan trouxe aí, o trouxa do Renan trouxe um carro, e eu tirei foto, ó, pede para trocar com tantos mil. Por que não tenta estudar o manual do carro, em vez de ficar conversando com o cliente, que vai conversar sobre futebol, vai conversar sobre mulher, vai conversar sobre política, que não vai levar a lugar nenhum? Estuda para poder ter respaldo, resposta na ponta da língua. O cliente perguntou, pau. O cliente perguntou, toma. O cliente perguntou, toma. É isso aí. Aí o cliente, caralho, eu pergunto, tem resposta. Eu pergunto, nem sei se é a resposta certa, mas tem resposta. Então eu pergunto, ele já me prova. Ó, tem isso aqui. Eu vi na internet uma vez isso aqui. Eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui. Então, eu não entendo. Aí depois fala que o Brasil não vai para frente por causa de novo. O Brasil não vai para frente por causa de política. O Brasil não vai para frente por causa da mídia. Será mesmo? Será mesmo que esse lugar não vai para frente por causa de política? Será mesmo que esse Brasil não vai para frente por causa de mídia? Não. Eu sou o ser humano no Brasil que tem... Eu sou o maior ser humano no Brasil que tem síndrome de vira-lata. Eu, Renan Barreto. Pode considerar na internet. Quem é o cara que mais tem síndrome de vira-lata no Brasil? Renan Barreto. Um beijo, até a próxima.